Olá, sejam bem-vindos à sua jornada, seu destino. Esperar o pessoal ir entrando. Hoje nós vamos desbravar os conceitos mentais, né? O ser humano vem brigando consigo mesmo nessa jornada. Esperar o pessoal ir entrando, sejam bem-vindos. Portas em automático. Já vai dando um comando para o teu corpo, já vai dando um comando para sua mente, para o seu corpo. Vai falando para o seu corpo que você está agora no estado de aprendizagem. Portas em automático, nós vamos subir hoje. Depois de um feriado épico, né, que nós estamos passando, a gente precisa ancorar sempre os pensamentos superiores. E a gente sabe como funciona tudo isso, né? E hoje nós vamos ter aqui alguns segredos aqui, né, da nossa mente poderosa, né? O ser humano, ele desconhece o poder que ele tem da mente dele. Se ele descobrisse o quanto ele é poderoso, quanto ele tem o princípio do estado de presença, de coerência, né? A gente fala da coerência cardíaca. Nessa tarde eu estava vendo um vídeo, na verdade, de uma pessoa que eu sou um fã assim, de carteirinha, que é o Dr. Greg Braden, um americano fora da curva, e um dos tópicos que ele bateu muito forte foi na questão do sentimento, do coração. É aqui onde começa todas as coisas, os sonhos, os desejos, as dúvidas que a gente vai tendo dentro de nós, né? Todo mundo fala, começa primeiro na consciência, na nossa mente. Ela é a receptora, né? Ela pega todas essas informações, mas o primeiro lugar que ele bate é no coração. O coração é o ponto crucial onde essa jornada vem trazendo para nós aqui uma situação completamente, eu vou falar paradoxal, né? Porque são hábitos, a gente está muito preso em hábitos, a gente está preso em crenças, está preso num destino que verdadeiramente, pessoal, não é o nosso. Esse não é o nosso destino, do medo, da angústia, da ansiedade, da incerteza. Ele até faz parte, sim. A gente é ser humano, a gente vai passando por várias situações na nossa vida e muitas das vezes a gente passa até por isso, por uma questão de criação, de formação. Nessa jornada, né, a gente já está praticamente há 60 dias, né, todas as quartas-feiras eu venho trazendo para vocês pensamentos superiores, né, e a gente vem de uma doutrina, a gente vem de uma educação extremamente conservadora. E aí você entra numa briga, porque como a gente teve uma educação totalmente conservadora, eu vou dizer até muitas das vezes até meio que primata a nossa educação, não levando isso por um lado negativo dos nossos pais ou dos nossos avós, mas eu estou dizendo isso por conta de toda a evolução que nós deveríamos ter hoje para estarmos onde nós estamos hoje, né, no século XXI, e nós estamos assim muitas das vezes parados no tempo. E isso é assim uma coisa muito louca de se falar, porque as pessoas às vezes elas desconhecem deste poder que está dentro de cada um de nós. E um dos itens que eu acho que é muito pertinente a gente falar desde a semana passada é com referências ao nosso estado, né, emocional. As pessoas estão indo por um caminho, estão se deixando levar por essas adversidades. Eu confesso a vocês que não é fácil para algumas pessoas passarem pelas situações que as pessoas estão passando, justamente por conta de diversos ataques. Existe um barulho na minha e na sua cabeça que 24 horas por dia ele fica martelando. E para você neutralizar esse barulho, você precisa ter um dos pilares de sustentação dessa jornada, seu destino, que eu chamo compromisso com você. Enquanto vocês não entenderem que o sucesso da sua vida, dos sonhos, dos projetos, das realizações, de algo extraordinário que você tem para fazer nessa vida, isso se chama princípio, que está baseado naquilo que você tem dentro de você, que são suas crenças, que são os seus valores, né? A gente vem falando muito isso, né? Quais são os seus valores? Quais são os seus medos, né? Porque a gente precisa mapear isso, não para você entrar no estágio, né, de nostalgia ou de depressão, não é isso, mas você precisa mapear justamente o seu estilo de comportamento para você poder realmente, nos momentos de guerra, porque a gente passa por esse momento de guerra, e essa guerra está vindo de todos os lados, e a principal pessoa que luta com ela mesma sou eu.
Eu sou a pessoa que luta comigo. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu acordei às 4 horas da manhã, veio zilhões de pensamentos da minha cabeça, mas ele não veio com uma força tão grande como eu já tive tempos atrás. E aí eu fui neutralizando, eu acordei, eu já queria despertar. Eu acho que é porque ontem eu fiz atividade física, né? Eu corri de forma muito intensa, então o organismo também ele tende, né, a ficar mais acelerado. E nessa estrutura toda, eu acabei acordando às 4 e pouco da manhã, e aí eu já comecei a dar os meus comandos, comecei a fazer o processo de gratidão dormindo mesmo, e aí eu consegui voltar no sono quando foi 6 horas da manhã, aí eu despertei novamente. Então você vê que o próprio organismo, ele tá desse jeito. Mas eu entendo por que isso aconteceu, que é o estado de presença. Ontem a gente teve aí, né, o feriado aqui no Brasil, né, e a gente sabe, não preciso contar os acontecimentos que teve, por você estar muito envolvido nas informações que estavam ouvindo. Olha como é o nosso corpo, pessoal. Quando eu falo para vocês que você precisa aprender a filtrar o que você fala, filtrar o que você vê, filtrar o que você ouve, porque tem pessoas que têm essa capacidade que eu chamo de inteligência múltipla, que é uma inteligência que está acima da inteligência emocional. A inteligência emocional ela faz parte da minha e da sua vida. Só que a inteligência múltipla é aquela que tem uma mente mestra, que ela consegue arquitetar dentro do seu córtex frontal as informações que ela está mandando para o teu lobo frontal, que é ele o engenheiro da minha e da sua mente. É ele que manda as informações. E aí você fica no embate, porque você quer fazer o quê? Sempre que a justiça impere segundo o seu ego, segundo os seus valores, as suas informações. Porque a gente aprendeu isso na escola, na faculdade, no convívio social, mesmo que com esse distanciamento que algumas pessoas, né, ainda continuam tendo, a gente tem as informações na palma da mão. Então hoje você tem um celular, você tem um computador, você tem uma TV, você tem aí alguns meios de comunicação, né, blogs, né, que vão te ajudando, e as mídias sociais também. Então você precisa ter essa capacidade de fazer essa análise do que está próximo de você. E quando você não tem essa capacidade, acontece o que está escrito aqui, ó. Cada um de nós reflete para os outros peças diferentes do todo. Tudo que aconteceu durante esses dias, ele faz parte de um todo, meu e seu. Acredite você, queira você ou não, essa é a realidade. Só que a minha convicção e o meu estilo de comportamento, ele acaba sendo diferente do estilo de comportamento que vocês têm. Então, a partir daqui, o princípio da sugestão hermética, que é uma sugestão que está vindo lá da época dos egípcios. Então, ele diz o quê? Assim, em cima e embaixo. Ou seja feita aqui na terra como no céu. Como Jesus dizia, né? Aquilo que você ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Ele está dizendo para mim e para você de forma quântica, né? Aquilo que você ligar no teu coração e você conectar com a sua mente vai ser feito conforme aquilo que você acredita e aquilo que você queira. Então esse é o código de $1 milhão que eu estou abrindo essa live aqui e trazendo isso para você como um segredo assim fortíssimo para você transmutar desses pensamentos e sentimentos sabotadores. Porque as emoções, pessoal, o brasileiro, né? Nós somos um povo latino, um povo que tem um sangue quente. Por mais que algumas culturas dentro do nosso país são pessoas que têm um sangue muito mais fervoroso do que os nossos aqui paulistas, né? Para quem mora em São Paulo. Mas a gente sabe que dentro dessa linha é tudo que você está ligando no seu cardíaco, que é o seu coração, e você está conectando com a sua mente. E aí aquele que tiver mais força vai prevalecer. E essa é a pergunta que eu quero abrir para vocês nessa jornada do seu chamado. Agora você chegou no cume do monte, você é águia, você é falcão, né? Mais do que águia, você já virou falcão, e você está no cume do monte. A visão aqui de cima, ela é épica, ela está te dando essa transformação. Ela está te dando uma jornada completamente diferente do que você vivenciou há 60 dias atrás. E uma das coisas que vem me chamando a atenção é que a maioria das pessoas que estavam precisando ou buscaram ajuda, elas pararam no meio do caminho. Mas isso para mim é normal. Eu já estou acostumado com essa situação, até mesmo como um trainer, né? Como eu trabalho muito com a parte de comportamento, de reprogramação mental, a gente vê que isso é uma das situações que verdadeiramente acontece. Todas as vezes que você está num ponto de maturação, né? De virada de chave mental e comportamental, e você atinge o ápice, você tende a relaxar.
É natural que o ser humano aconteça isso. A mesma coisa, por exemplo, quando você encontra com alguém que estava, por exemplo, com a vida financeira, não estava bem com a vida financeira. E de repente, aquela pessoa conseguiu, na vida financeira dela, atingir um patamar mais alto. O que ela tende a fazer? Ela tende a desfrutar, ela tende a gastar mais, porque ela acha que não vai acabar essa situação toda. E lá na frente, se acontece alguma coisa, ela está desprovida. E o nosso corpo, ele responde desta maneira. E é isso que as pessoas não entendem. Então, cada um de nós reflete para os outros peças diferentes do todo. Quais são essas peças? Os pensamentos, os sentimentos, os hábitos, os paradigmas. E o seu compromisso com o seu desenvolvimento é seu, é o teu presente. Então, quando eu falo que a pedra fundamental dessa live é a questão dos princípios, os princípios daquilo que você colocou dentro de você e que você não abre mão a despeito de tudo que possa estar acontecendo do seu lado. E eu vou dizer para vocês, e eu abro meu coração aqui para vocês, porque vocês sabem que eu sou muito transparente. Teve dias dessa semana agora que eu falei assim, eu vou parar. Eu não imagino, eu vou parar. Meu corpo brigando comigo. Por quê? Porque são muitas informações. São muitos conceitos. E os conceitos do cheque. Sabe aquele que fica colocando você em xeque? Será que eu estou na rota certa? Será que eu estou no caminho certo? Só que eu fico calado. Eu não falo isso para as pessoas que estão do meu lado. Por quê? Porque eu preciso entender o meu corpo. E entender o meu corpo é entender que meu chamado é inegociável até mesmo para mim mesmo. E passar e romper essa pedra fundamental faz parte de todas essas situações. E aí você que é a águia, você que está vindo nessa transformação, você que está vindo às lives anteriores, está fazendo as anotações, os seus decretos, os seus estudos, você aprende quando você ajuda as outras pessoas. Mas Fábio, aquela pessoa, eu estava ajudando e de repente aquela pessoa parou. É natural que isso aconteça. Vem o meu questionamento, porque o meu ego vai dizer o seguinte, por que essa pessoa parou? Se essa pessoa até dias atrás estava me contactando, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, e agora a pessoa parou, porque isso faz parte do processo de maturação. Então a pedra fundamental do seu desenvolvimento, do seu estado de coerência seu é quais são os princípios dos seus valores. O quanto você está realmente agarrado com o seu chamado. Porque isso é muito pessoal. Não dá para dividir com outras pessoas. Por mais que você queira dividir com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, ou com qualquer pessoa que esteja à sua volta, muitas das vezes as pessoas não vão compreender isso, porque cada um de nós tem um chamado muito diferente. E convencer as pessoas é tentar convencer o meu ego de que esse é o meu melhor caminho. E às vezes as pessoas precisam tomar um tombo ali na frente, uma milha mais à frente, justamente por conta dessa situação. Porque elas não estão acreditando nelas. Mas por que elas não estão acreditando nelas, Fábio? Porque justamente elas passaram por tantas situações de marcas e programas que ficaram dentro do organismo dela e dentro da mente subconsciente dela, e que agora quando você dá essa pancada, você entra em conflito com você mesmo. Então aqui está dizendo isso. Qual é o princípio da sugestão hermética? Assim em cima como embaixo, assim na terra como no céu. Quando a gente fala da hermenêutica, né, que a gente fala dos herméticos, né, dos egípcios, ele está falando, seja feita conforme a sua vontade, ao seu coração, com a sua mente. Essa conexão que você tem com você, que a gente fala que é a conexão com o divino. Essa conexão, se o seu corpo está muito mais forte do que você está colocando na sua mente, quem vai prevalecer? O seu corpo, é óbvio que o seu corpo vai prevalecer. Então, a gente diz o seguinte, o seu problema, por maior que você pense que ele seja, é apenas um pensamento. Em um pensamento pode ser mudado. Quem declarou isso? Louise Hay. Essa mulher, pessoal, ela é fantástica. Ela tem um livro que fala da cura, né? Ela é uma americana, ela já não está mais entre nós. Ela descobriu que ela tinha um câncer e ela começou a trabalhar o processo da metafísica. Então ela fazia decretos, pensamentos, visualizações. Ela fazia as orações dela de uma forma de gratidão, e ela fazia muito o processo da meditação. Então ela foi descobrindo numa inteligência múltipla, que é essa inteligência universal, que está muito acima da mente, né, superconsciente. A gente fala que é a mente divina, né? Então a gente tem alguns tópicos, né? Mente subconsciente, mente consciente, mente superconsciente
E mente divina. E essa mente divina que a Louise Hay descobriu é justamente isso. O seu problema, por maior que você pense que ele seja, ele é apenas um pensamento. E é o pensamento que nos sabota. Né? Você pode curar sua vida. É esse livro assim, ó. Quem nunca leu esse livro deve ter até em PDF aí na internet. Se você der um Google, você vai achar. Mas eu gosto de livro, né, pessoal? Quem já me conhece aqui sabe que eu gosto de ter os livros aqui junto comigo. Por mais que tenha um audiobook, porque deve ter um audiobook dela que eu gosto bastante. É muito bacana para as mulheres que precisam trabalhar esse processo de mudança, os hormônios, né? Os pensamentos, os sentimentos. Vale muito a pena esse processo de você ler esse livro. Esse livro ele é fantástico, pessoal. É um livro fora da curva para quem quer trabalhar. John Wheeler, um físico, declarou o seguinte: podemos ser laços de retroalimentação diariamente com o mesmo padrão e repetindo-se em vários momentos em níveis de sentimentos e emoções. Ele está dizendo o seguinte, que as minhas emoções, que os meus sentimentos, ou aqueles programas que ainda estão habilitados dentro do Fábio, eles permanecem, eles ficam sendo retroalimentados por todo aqueles disparo de químicas que a gente faz. Quando a gente fica nervoso por conta da política, a gente fica nervoso por conta da economia, a gente fica nervoso por conta do trabalho, por conta dos negócios, nos nossos relacionamentos, entre marido e mulher, entre filhos, entre vizinhos, entre amigos. A gente fica retroalimentando esse tipo de conceito, de energia que está realmente assim, condensando em nossos corações. Porque tudo começa aqui. E a partir daqui, ele vai para a nossa mente, que é a mente analítica, que vai filtrar de acordo com o que mesmo? Com a sua evolução intelectual. Porque vocês já estão muito mais do que com aprendizado, né? Você tem o físico, você tem o mental, você tem o espiritual e o núcleo, ele é, que eu sempre repito isso para vocês, ele é o intelectual. Quando você não está habilitado nos gatilhos ou nas informações para retroalimentar o seu organismo, o seu corpo ou a sua mente consciente com algo que seja conceitos diferenciados e que você pratique e aplique ele, você fica rodando nesse mesmo programa e ele é sutil. Como eu disse para vocês, acho que 3 lives atrás, né, que o medo, ele é sutil, pessoal. O medo, ele sabota a gente, ele leva a gente realmente para o buraco negro. Ele faz com que você se afaste daquilo que você está acreditando dentro do seu processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é muito assim, ele é uma metáfora quase, né, o processo do autoconhecimento. Porque cada um de nós tem uma situação completamente diferente uns dos outros. Por isso que aqui em cima eu coloquei, né, cada um de nós reflete para os outros peças diferentes do todo. Eu tenho a mesma sensação que vocês estão tendo agora, só que nós estamos tendo sensações completamente diferentes de acordo com o quê? Com a nossa visão, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa formação, a nossa criação, o ambiente que nós estamos criando dentro de nós, né? Primeiramente dentro de nós, e o externo. E aí o externo não tem mais força do que o interno, mas existe um ataque, e eu falo que é um ataque espiritual muitas das vezes. Por quê? Porque as informações são muitas informações. No passado você não tinha as informações em tempo real. Hoje você ligou a internet, você entrou no Twitter, entrou no Instagram, entrou no Facebook ou num Google, né? Ou até mesmo no YouTube, e você tem ali em tempo real as situações acontecendo. E aí você precisa realmente entender que o seu chamado é mapear quais são os pontos que deixam você neutralizado naquilo que a gente chama de ponto cego. Tá ok? E aí como eu faço para que o desejo se cumpra? É uma boa pergunta essa. Porque essa pergunta eu fiz para mim hoje. Como eu faço, Fábio? E eu falando para mim, tá? Como eu faço para que o meu desejo se cumpra? E aí eu fui dissertar, né? Desaprender os velhos hábitos. O primeiro tópico que vocês têm que anotar aí é desaprenda os velhos hábitos. Porque os velhos hábitos, pessoal, é aquele gatilho, é aqueles comandos, é aquele programa que está lá no subconsciente e que você precisa neutralizar. Só que se você não identificar quais são eles, aí eu mapeei aqui, ó. Quais são os velhos hábitos? As minhas falas. As minhas falas fazem parte, muitas das vezes, de um velho hábito. Ou de um paradigma, né? Que está muito mais comigo mesmo do que com as outras pessoas.
Tá? E aí qual é o outro? A mente subconsciente não consegue interpretar. Por que ela não consegue interpretar? Porque ela está vendo que você ainda continua com aqueles velhos hábitos. Como tinha um amigo aqui na semana passada, né, um especialista da parte, ele é um personal trainer, ele trabalha muito com essa parte mental, do corpo e da alimentação. E a gente vê que a maioria das pessoas hoje, quando entram numa academia ou quando elas entram dentro de um processo, né, de emagrecimento, qual é o primeiro lugar que ataca elas? Eu não vou conseguir. Então a fala, ela já começa a decretar, declarar isso, e aí ela começa a criar zilhões de outras desculpas. O seu corpo está viciado ocultamente, a gente fala isso, né, da mente subliminar, e aí ele começa a disparar. Você tem razão, ao seu comando. Então você não corre. Ontem, por exemplo, eu fiz uma corrida intensa e eu estava com uma dor aqui na panturrilha, uma dor intensa. Eu deixei, né, a minha digníssima correndo na minha frente e eu fui acompanhando ela, porque aí eu fui diminuindo. Então, meu próprio cérebro já deu esse comando: você não vai correr na frente dela, você vai correr atrás. E eu fui até 80% do caminho correndo atrás. Na hora que o meu corpo esquentou e que eu vi que eu podia dar mais de mim, porque é eu comandando o meu corpo e não o meu corpo comandando para mim, eu comecei a dar comandos no meio do caminho, ouvindo música e olhando para ela, prestando atenção em tudo que estava do meu lado, né? Eu não sou normal, eu sei disso. Eu falei que eu vou com o Bressos, né? Eu vou pegar o próximo jato e vou ancorar com ele lá no espaço, né? E aí eu fui embora. Quando eu vi, eu já estava umas 4 quadras longe da minha esposa. Então olha como o comando do nosso corpo. Então, só para vocês entenderem como o nosso chamado ou o nosso destino, ele tem uma base muito fundamentada naquilo que você está dentro de você. Então, se você ficar dando desculpa e você não tem o pilar de sustentação, que é o compromisso com o seu chamado, com o seu destino, não vai ser eu, Fábio, que vou insistir ou vou tentar esganar alguém aqui, né? E dizer, não, você tem que continuar essa jornada. Não, o princípio da jornada é seu, é o seu presente, é o seu tesouro. Você abriu a sala do tesouro e você entrou e está dizendo o seguinte, ó, você tem toda essa riqueza aqui à sua disposição. Agora, só depende de você. Então são várias situações que vão acontecendo comigo e com vocês e que muitas das vezes os percalços do meio do caminho ele diz o que? Imagina, isso não tem como acontecer. E acontece, pessoal, porque a nossa mente ela é produtora de todos os conceitos que são dentro de nós. Só que se eu não estudo novas táticas, se eu não estudo novas técnicas, se eu não estudo novos conceitos, como é que eu vou ancorar isso dentro de mim? Até a gente tem, o nosso corpo ele é inteligente, como a nossa mente ela é muito sábia, e ela faz com que as coisas aconteçam para mim e para você, às vezes até por insights, né? Às vezes eu falo que o universo ele apresenta, né, o mestre quando o discípulo está pronto. Eu gosto muito dessa frase, e é justamente isso. Quando você põe a mão no seu coração e você começa a entender o que é a biologia do nosso corpo, você começa a observar muito mais os passos que você está dando ao seu lado, e muitas das vezes as pessoas que estão ao meu e no seu caminho, ou elas nos ajudam, muitas das vezes elas nos atrapalham inconscientemente. Nós não estamos julgando as pessoas e nem estou aqui para colocar nem eu e nem vocês no pedestal, mas muitas das vezes as situações estão do nosso lado, porque elas também não tiveram essas informações, também elas causam esse bloqueio para você não chegar próximo do seu destino. Então esse é um segundo tópico que você tem que pegar ele com muita força, porque isso faz parte do seu entendimento, ok? E aí desaprender os velhos hábitos e as falas que a sua mente subconsciente não consegue interpretar. Por quê? Porque está sendo verdadeiro ou não. O meu subconsciente não consegue interpretar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Ele simplesmente aceita. Então tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você come, são as informações que nós estamos recebendo, o meu cérebro subconsciente está dizendo, seja feita conforme a sua vontade, ao seu comando. E aí você precisa ter um ponto de equilíbrio, né? Ou de coerência do que você está buscando para você poder interpretar o que é que está acontecendo, né? Permanecendo no seu destino, se envolvendo com coisas que fazem parte deste chamado. E quais são as principais situações que vocês estão se envolvendo para o seu chamado? Os princípios que são fortes, intensidade plena e focada, que a sua mente observe que é possível se manter e vivenciar experimentações reais por meio dos seus sentidos. Nós vamos falar isso agora.
Então, os seus sentidos, você precisa estar aqui se envolvendo com o seu chamado. Com o que eu me envolvo com o meu chamado? Eu me envolvo com o que eu estou escrevendo, com o que eu estou lendo. Né? Eu estou aqui, ó, com os livros aqui do meu lado. Ó, tem um outro aqui do meu lado esquerdo. Eu estou me envolvendo com isso. É isso que eu quero para mim. O que você quer para alcançar o seu chamado? O que você quer para alcançar o seu destino? Ah, eu já cheguei no cume do monte, Fábio. Agora o meu maior desafio comigo mesma ou comigo mesmo é me manter no cume do monte. Então eu brinco com a maioria das pessoas. Chegar no topo não é difícil. O mais complexo é permanecer lá. E permanecer lá com aqueles princípios que você ancorou diante dessa jornada. Porque não adianta você chegar no topo e depois você esquecer tudo aquilo que você fez para todo o esforço que você teve para ir para o cume do monte. Então é isso que as pessoas às vezes elas não conseguem entender. Você está abrindo mão dos seus princípios. E você não pode abrir mão, porque é seu, é o teu presente. O universo te presenteou com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, e o aprendiz aqui dessa sala sou eu. Vocês são os mestres, e é vocês que vão começar a aplicar todo esse desenvolvimento que vocês estão aprendendo. E a partir daqui, quando você começa a se envolver com coisas que fazem parte do seu chamado, esse é um dos tópicos. Você tem que se envolver com aquilo que é o seu potencial, o seu chamado. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho, eu não quero saber dos seus defeitos ou das suas limitações, eu quero saber do seu talento. E vocês são pessoas extraordinárias. Pessoal, eu tenho conversado com pessoas, eu tenho recebido testemunho de pessoas que assim, quando você olha para ela lá atrás, você olha para ela hoje e fala assim, não pode ser a mesma pessoa. Até a cor da pessoa, até o semblante dela, a parte corporal dela está mudado, está transformado. Tem pessoas que se transformaram e voltaram novamente para o velho homem. Faz parte, faz, porque você está mudando a química, você está mudando o seu organismo, o seu psique, né? O seu cérebro, ele está dando comandos para você. Só que aí você precisa olhar tudo que está acontecendo à sua volta. E aí, os princípios têm que ser o quê? Fortes. Qual é o princípio do seu chamado? Inegociável. Você não abre mão dele, independente do que está acontecendo do seu lado. Ok? A intensidade tem que ser plena, tem que ser focada. A sua mente tem que observar que é possível que isso literalmente aconteça. Então, quando eu vejo que a minha mente está dizendo assim, ó, você precisa manter e vivenciar essa experimentação. E a coisa mais louca, mais maravilhosa que você possa ter é quando você começa a experimentar as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Ah, mas eu queria mudar 10 itens, Fábio, mas você mudou quantos? Pô, eu já mudei 3. Começa a fazer um processo de gratidão pelo que você conquistou. Que você alcançou esse patamar. Você não é a mesma pessoa. Você pode voltar para o estágio 0 hoje. Eu posso reafirmar aqui para você que na hora que você tem um despertar, o seu organismo, o seu cérebro manda esse comando para o teu corpo e ele diz, volta de novo àquele estágio que você era. E é muito louco isso, porque o nosso corpo ele trabalha de forma muito diferente. A biologia do homem, né, a fisiologia entre homens e mulheres são muito diferentes. Mas a gente se conecta. Lembre-se que a minha conexão aqui está conectado com vocês aí. A física quântica fala da não localidade. Não existe uma pessoa do outro lado do mundo, ela está conectada com a gente, porque nós estamos no mesmo poder de vibração e de pensamentos e sentimentos, de paz. Quando você se desloca das coisas que estão acontecendo do lado de fora, você sente essa paz. Você sente essa alegria, você sente essa felicidade. E vocês estão percebendo que eu estou vindo com intensidade, né? Justamente para desconectar vocês da realidade que está à sua volta. E é isso que um dos gurus que eu gosto muito, assim, eu sou apaixonado pelo estilo dele também, né? Que é o americano lá, o coach. O Tony Robbins, né, que ele fala muito que Freud, né, fala que todas as vezes que uma pessoa está passando por alguma situação, ele vai lá e fala uma palavra, né, uma palavra de peso ou um palavrão, ele fala uma palavra que vai causar um pavor naquela pessoa, é justamente para tirar aquela pessoa do estado de coerência que ela estava, é levar aquela pessoa para um nível superior. E isso é muito louco quando você começa a observar essas técnicas, né? E aí você precisa observar aquela situação que eu falei para vocês. Pensou, vibrou. Pensou, vibrou. Pensou, tá acontecendo.
Você está se conectando com isso. Então essa condição cardíaca que você está tendo do seu coração com a sua mente está criando essa conexão entre vocês. E aí ele está dizendo o quê? Que os princípios fortes, as intensidades têm que ser plena e focada para que a sua mente observe que é possível se manter e vivenciar novas experimentações que sejam reais para o seu sentido. Porque não adianta eu querer levar vocês para um patamar, muitas das vezes, que a pessoa talvez ela vai se sentir desconfortável, ela não vai acostumar. Mas você não tem que fazer da minha forma, você tem que fazer no seu modelo, mas tem hora que você precisa sobressair. É uma das brigas que eu tenho quando eu estou correndo e vejo que as pessoas têm condição de correr muito mais e elas ficam ali naquele passo. Você está mandando essa informação para o teu corpo é inteligente. O teu corpo está dizendo para você, não, eu vou ficar desse jeito, dessa zona de conforto. E essa zona de conforto é o que a gente não quer sair. E quando a gente não sai da zona de conforto, quem está gritando mais alto? Quem grita mais alto é o meu e o seu ego. O nosso ego, pessoal, assim, eu falo que hoje eu recebi uma informação agora, antes de começar a live, que eu fiquei assim, cara, assombrado. Eu falei, olha, tem gente que é muito inteligente, tem gente que sabe a definição do que é tático e do que é estratégico. Quando você sabe jogar xadrez, quando você sabe jogar o jogo da vida, a sua vida fica muito mais fluida. Aí você vai para uma capacidade fluida, que a gente fala que é a capacidade de aprender e desaprender tudo aquilo que você passou, como se não houvesse mais um amanhã. Por que não houvesse mais um amanhã? Porque amanhã é uma nova forma de viver. O que nós vivemos hoje, que nós vivemos ontem, no dia 7 de setembro, vai ser muito diferente do que nós vamos viver no próximo final de semana. E é isso que as pessoas precisam se conectar com o destino delas. Ok? E aí é o seguinte, pessoal, Provérbios 13:12, essa palavra aqui veio rasgando hoje, logo quando eu acordei, eu já recebi, ela veio gritante para mim. Esse provérbio é um provérbio que eu gosto muito e ele fala, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Todas as vezes que você leva os seus pensamentos, que você vai alcançando todos os patamares do seu destino, do seu chamado, você se torna uma árvore de vida. E a árvore, ela dá o quê? Frutos. Tem uma árvore do outro lado aqui, da onde eu moro, e esses dias, acho que por conta da mudança de tempo, ela ficou assim, caiu todas as folhas dela, e agora ela tá ficando florida, e ela é um roxo, uma cor diferente, ela tá ficando a coisa mais linda. Então, olha como são as situações, se a natureza sofre essa mutação, essa transmutação de mudança de tempo, né, de comportamentos que a natureza vai passando, por que eu e você não passamos por isso? É o IP, é isso mesmo, muito obrigado. Então é uma árvore maravilhosa, então eu tenho o privilégio de sair aqui na minha sacada que eu chamo que é o meu lugar sagrado, né? Meu lugar santo que eu tenho aqui, e eu olho todos os dias para ela já agradecendo por ela, fora as orquídeas que eu tenho aqui e que eu vou conversando com as meninas que elas já estão dando frutos. Então essa conexão, pessoal, que a gente precisa ter com a natureza, né? E viver sempre com a mente no estado de alerta ou sobrevivência nos faz perder o que temos agora. Olha o que está acontecendo da semana retrasada para a semana passada e da semana passada para essa semana. Quando você está no estado da mente de alerta, quando você está no estado de alerta, no estado de sobrevivência, o que a gente perde? A gente perde o hoje. Você perde o agora, você perde o momento de vivenciar, de celebrar coisas extraordinárias que estão acontecendo com você, mas eu estou tão envolvido naquele momento, naquela dor, naquela situação estúpida que se repete tempo a tempo, né? São situações que vão acontecendo comigo e com você. E por que as plantas, né? Por que as árvores, as orquídeas e todas as flores que estão aqui, né? Eu moro, meu prédio ele é rodeado de jardim, né? Então você vê que aqui tá tudo colorido aqui embaixo. Então você vê que o tempo está mudando. Se as plantas, se as árvores, se os animais marinhos, né? Ou todo o universo está sofrendo essa mudança, por que você não consegue mudar? Por que você não consegue alcançar esse patamar? Quem disse que você não consegue alcançar esse patamar? Né? Existe um estágio para alcançarmos nosso destino e ele é chamado ponto de escolha, ele é chamado de princípio. Existe o estágio para alcançarmos nosso destino e ele é chamado ponto de escolha. O seu ponto de escolha é agora, é o hoje. Você não abre mão mais da sua vida, do seu destino, de ser feliz.
de cuidar da sua mente, de cuidar do seu corpo, de cuidar das coisas que você ouve, que você fala, que você pensa. Todas as vezes que vem um pensamento ruim, o que você tem que falar? Qual é o decreto que vocês têm que falar? Alguém lembra dos decretos? Você tem 2 decretos. Esses eu sempre estou repetindo, né? Quais são os decretos que todas as vezes que vem um pensamento ruim ou vem um sentimento tentando distorcer, tirar você fora da sua rota, né? Diante daquilo que é permanecer no seu destino, mude, purifique. Eu te amo. Você está falando para você. Você está mudando o que está dentro de você, esse mecanismo. Ou outros códigos, né? Sou grato, né? Pelas minhas memórias, né? Eu liberto vocês. Também a mim e liberto a vocês. Então você está libertando as memórias programadoras. Justamente isso. É o mude, é o purifique, eu te amo. É você falar com você. Você falou com o teu corpo hoje no final do dia? Você agradeceu o seu corpo por ele ter caminhado e levado você para todos os lugares que você foi? Você agradeceu pelo dia que você teve? Você agradeceu quando você levantou hoje? Quando você pegou o copo d'água, né, e você foi tomar um gole d'água, você agradeceu essa água maravilhosa, cristalina, né, que tem os seus elementos, os seus minerais, que tem um poder de cura dentro de você, porque eu falo com elas, pessoal. Todo dia quando eu levanto de manhã, eu começo a falar que eu te amo, água maravilhosa, água linda, obrigado porque os seus minerais, toda essa força que você tem, nutre meu organismo, me dá mais força, me dá sabedoria. E aí você começa a fazer esses códigos, você vai dando comandos para o teu corpo. Ok? E você define seu caminho de acordo com a sua escolha, ou seja, com as suas crenças. O seu destino ele está literalmente pautado nos seus hábitos, das suas falas, das suas crenças, das suas escolhas. Você determina as suas escolhas. Se você ainda não despertou para isso, eu estou dizendo agora, desperta. Mude. Transforme-se. Transformar é sair do estágio natural que você estava para um outro nível muito maior, né? Como diz o nosso querido Einstein, né? A mente que se expande jamais voltará para o seu estágio natural. Pessoal, eu estou dizendo para vocês que eu passei por isso essa semana. O meu corpo, a minha mente, o meu psique veio brigar literalmente comigo. Eu passei por isso e eu não falei nada para ninguém, nem na minha casa eu não comentei isso. Então eu lembrei dessa frase de Einstein. A mente que se expande jamais voltará para o seu estágio natural. É coisa simples. Quando você começa a agradecer pelas coisas simples, você começa a criar um hábito de resignificação das suas memórias. Mas Fábio, você não sabe o que é que eu estou passando. Você não sabe a situação que está acontecendo comigo. Nossa, porque eu entrei no estágio de depressão. Porque agora eu estou tendo que tomar remédio. Abençoe o remédio. Abençoe o seu corpo. Abençoe a sua mente. Abençoe as pessoas que estão à sua volta. Lembre-se que tudo tem energia. Tudo é consciente. Não é nada que é fora da curva. Tá? Viver sempre com a mente no estado de alerta e de sobrevivência nos faz perder o quê? O nosso estado de coerência, o nosso estado de vitalidade. Você não pode perder a vitalidade do seu brilho, do seu chamado. Por nada, por mais difícil que pareça as situações, não foi isso que a nossa querida Louise Hay declarou aqui. O seu problema, por maior que você pense que ele seja, é apenas um pensamento. E um pensamento pode ser mudado. Ponto, mude. Purifique, dá códigos, tá? Crie os seus mantras, crie os seus códigos mentais. Isso não é contra nada, não está contra a religião de ninguém, não é nada disso. São códigos que você precisa mudar para você alterar. O seu celular não pediu aí nesses dias para fazer uma atualização? O computador hoje, eu abri meu computador já gritando, pedindo para fazer uma atualização do Windows. Então, se esses mecanismos estão pedindo para fazer a sua atualização, por que você não pode fazer, criatura? Você entendeu? E aí é o seguinte, deixar de tentar controlar o que você não tem hoje e foque na sensação como se já estivesse.
né? Começa a visualizar, volta lá naquele lugar que você esteve, que foi marcante para você. Tem algum lugar que você esteve que assim que marcou muito a sua vida, seja agora, ou seja na sua adolescência, na sua juventude, ou quando você começou a namorar, quando você noivou. Tem um lugar que você lembra que faz você permanecer nesse lugar chamado seu destino? Vai lá, porque lá é o lugar dos mistérios. Lá é o lugar onde as coisas começam a acontecer. Mas o que você faz, criatura maravilhosa, mente linda, mente empoderada? Você volta lá onde mesmo? Na escassez, no medo, na angústia. Ai, porque eu estava, Fábio. Ai, porque me veio uma coisa dentro de mim. Não veio coisa nenhuma. Desculpa, você não é mais criança. Né? Quando eu tinha um filho pequeno, ele poderia dizer isso para mim. Hoje, com 24 anos, ele já não pode dizer mais. Porque agora ele já é um homem. E é justamente isso. Ela tenta em todos os momentos. A mente, pessoal, ela vai tentar sabotar você, porque a gente tem esse mecanismo. E eu fiz uma pergunta hoje à tarde. Eu estava trabalhando, né? E a minha esposa entrou no escritório e eu perguntei para ela: por que será que as pessoas permanecem tanto no estágio de autocomiseração, de dor, de medo, de angústia, e elas não têm a mesma capacidade e força, através do seu princípio, porque é o seu chamado, de permanecer aonde elas desejam? É uma provocação, pessoal, que eu quero trazer para vocês hoje. Porque assim, é incrível pensar nisso. Por que será que o ser humano permanece tanto no estágio de coisas ruins, ao invés de ele se manter aqui em cima, no cume do monte, no pensamento superior? E é uma briga com as pessoas. Eu estou falando para vocês porque eu passo por isso. Né? Acho que porque eu sou muito agitado, né? Eu tenho essa química muito forte dentro de mim e ela vem. Eu sou muito proativo, né? Se uma pessoa me pede uma informação que nem aconteceu essa semana, né? Algumas pessoas me pediram ajuda, eu já mandei para alguns amigos e fui pedir auxílio para outro. Em questão de 1 hora, 2 horas, eu já tinha resolvido, acho que pelo menos 50% daquilo que eu tinha colocado como meta. De manhã, no dia 7 de setembro, pronto, já entrou aquilo que eu precisava, pronto, já tinha resolvido. Você entendeu? Porque tudo isso acontece comigo e com você. Você tem o poder de escolha. Você sabe como vai reagir. Você pode reagir para o bem ou pode reagir para o mal. Depende de você, não depende de mim. Eu não vou estar com vocês 24 horas por dia. Vocês estão com vocês mesmos 7 dias por semana, 365 dias no ano. E aí a gente precisa ver o quê? Deixar de tentar controlar o que você não tem hoje e foque na sensação como se você já tivesse. Ou seja, o que Neville Goddard está falando? O princípio da concepção. Eu vou lá no mundo quântico, eu vou lá no mundo espiritual, vou lá no mundo físico e eu já tomo posse daquilo. Eu entrei na sala do trono, eu abri o cofre e eu estou agora com banquete. Eu vou fechar a porta do cofre e vou me deliciar, eu vou me banquetear, vamos dizer assim, com aquela comida ou com aquele sonho, com aquele projeto. Mas o que a gente fica naquele pensamento de escassez, de medo, isso não vai acontecer. Imagina, porque o Brasil está assim, porque o Brasil está assado. E aí as pessoas começam a dar todas as desculpas possíveis e imagináveis para ela. Não é para o mundo, é para você mesmo, tá? E aí isso neutraliza as células que se multiplicam sobre os sentidos mentais. Então todas as vezes que as células que permanecem juntas, elas permanecem conectadas. Células que não mais permanecem juntas, elas não permanecem conectadas. É simples assim. Ah, mas você está acostumado a fazer isso. Eu ouvi ontem de uma pessoa. Eu falei, eu estou acostumado. E por que eu passo pelas mesmas adversidades que você passa de pensamentos, sentimentos e emoções? Quantas pessoas você ajudou essa semana? Quantas pessoas você ajudou na semana passada? Quantas pessoas você estendeu a mão? Quantas pessoas você lembrou delas, teve o sentimento de lembrar delas e ligou para elas ou mandou uma mensagem para elas? Seja do que for, de gratidão. Olha, lembrei de você. Olha, estou com saudade de você. Hoje mesmo, algumas pessoas entraram e foram me mandando mensagem. Eu falei, estou com saudade de você. Aonde é que você está? Você se perdeu no meio do caminho. Aí a pessoa falou, sabe o que é, Fábio? Então, eu falei, não, é o seu destino, o seu chamado. Eu não estou aqui para criticá-lo nem para julgá-lo. É você que sabe onde você quer permanecer. Agora, não esqueça, se você não está totalmente maduro e preparado, num primeiro vento que vier, você desce pelo menos uns 20 andares abaixo.
E é natural que isso aconteça, não é que eu estou declarando que vai acontecer com vocês, porque o organismo da gente reage desta maneira, você entendeu? Isso neutraliza suas células e se multiplica sobre o quê? Sobre os sentidos mentais. Quais são os sentidos mentais que estão dentro de mim e de vocês? Aqueles programas sabotadores que estão escondidos lá no subconsciente. Do momento que você não apagou o subconsciente, ancorou novos processos para a mente consciente, a mente superconsciente entendeu, mandou para a mente divina e a mente divina devolveu para a mente subconsciente, ok, você alcançou o seu destino. Ou o contrário disso, você ficou paralisado no medo, na angústia, na ansiedade, naquelas emoções distorcidas. Tá ok? E aí, quais são os princípios, os principais sentidos do homem atual? Então, estão preparados? Quais são os principais sentidos do homem atual? O primeiro sentido do homem é visão. Visão sobre o que você deseja. O que você deseja para você. O que você tem de visão sobre você, sobre o seu chamado, sobre o seu destino, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, seus projetos, sobre a sua vida, sobre as pessoas, sobre o mundo. O que você tem de visão, né? Sobre o que você deseja. Esse é um dos tópicos, pessoal, visão. Como eu sempre brinco aqui com vocês, né? Eu tenho uma visão muito clara daquilo que eu quero para minha vida, daquilo que eu desejo para minha vida. Isso está muito dentro, está intrínseco. Eu estou falando com vocês, o meu corpo está pegando fogo. Por quê? Porque eu sei da minha visão. E muitas das vezes eu estou caminhando, eu estou parado sozinho, eu começo a entrar num êxtase, né? Eu começo a entrar num processo, às vezes eu choro, estou trabalhando lá no escritório, e às vezes eu começo a chorar de alegria, me vibrando naquele momento da visão do meu sonho, do meu propósito, do meu chamado. Né? E às vezes as pessoas estão dentro de organizações, como eu atendo muita gente que está há muitos anos dentro de organizações, e às vezes as pessoas estão ali infelizes, e elas querem permanecer naquele lugar. E eu falo, esse é o seu destino? Não, porque você tem que entender que eu tenho que ter uma aposentadoria, porque eu tenho que ter... É isso, esse é o seu poder de merecimento. Eu não estou dizendo que você tem que sair do seu emprego, não é isso. Mas é isso que você merece, viver essa vida do jeito que você está? Então, o que você deseja? Sobre o que você deseja para a sua visão. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, audição plena. Você está ouvindo você? Você está ouvindo as células do teu corpo, o teu organismo? Porque o teu corpo fala com você. A tua mente conversa com você. E aí quando ela conversa sobre os sons que fazem você se conectar com algo maior e grandioso. Você precisa estar conectado com algo grandioso para você. Então esse é um dos princípios, né, da audição plena. Quando a gente fala de audição plena, é eliminar aquele barulho que fica na minha e na sua cabeça. A nossa mente ela é muito barulhenta, porque você tem zilhões de coisas que estão à sua volta, celular, computador, telefone, família, trabalho, todas as atividades diárias das nossas vidas, né? Porque a nossa vida não para, e aí fica esse barulho que ele tira a nossa concentração sobre a nossa audição. E ouvir atentamente. Não é dizer que eu estou ouvindo e não estão. E eu posso dizer para vocês, muitas pessoas que estão participando das lives, essas pessoas não estão com a audição plenamente audível. Para elas, não é para mim. Porque essa live aqui não é para o meu ego. É para o desenvolvimento de vocês mesmos, tá? E sobre os sons que fazem com que você se conecte com o quê? Com algo maior, com algo grandioso. Qual é o som que você quer ouvir? Ontem mesmo, né, eu fui dormir e eu tenho um aplicativo aqui muito bacana, e esse aplicativo ele tem sons, né, de natureza, de mar, e aí eu pus um som ali que a minha esposa gosta muito e coloquei, nossa, eu dormi que nem uma criança com aquele som, e aquele som foi penetrando, eu fui agradecendo, fui fazendo meus decretos de gratidão pelo dia, por todas as coisas, fui neutralizando todas as informações que vocês sabem do que eu estou dizendo, do que eu ouvi, do que eu vi. Claro que eu fui seletivo naquilo que eu estava vendo e ouvindo ontem no final do dia, né? Eu não vejo televisão, vocês já sabem, eu não fico nos canais abertos, ou eu estou em programas de bicho, de natureza, ou algum programa, uma série que eu gosto, ou realmente eu estou vendo programas que fazem sentido para mim, ou fazendo alguma leitura de algum blog, alguma coisa que eu sigo. Então aqui é o poder da audição plena. O terceiro, o tato. Qual é o tato? O tato do que, Fábio? De tocar
aquilo de forma real ou imaginária. Quando você pega, você vai lá e toma posse daquilo que você deseja. O que é que você deseja? O que é que você tem de visão, de audição plena? O que é que você faz quando você visualiza, quando você sonha? Porque sonhar não paga nada. Eu sempre dizia isso. É engraçado que meu filho, desde pequeno, né? Agora ele não fala mais, mas quando ele era pequeno ele falava assim: nossa, mamãe, o papai é muito sonhador, né? Ele vive sonhando. E eu achava engraçado porque criança é muito simples, criança é muito autêntica, né? Elas não têm rótulos. E isso é uma realidade. Eu sempre fui um cara muito sonhador em tudo aquilo que eu desejava para minha vida. Então o tato tem a ver do quê? De você tocar visivelmente, palpável ou pela visão que você está tendo daquilo que você já realizou na sua vida. Então esse é o terceiro tópico. O último tópico, o olfato. O olfato é o que mesmo? O paladar, saboreando um alimento que lhe dê sensação de prazer, como lugares onde você esteve em um momento especial. Quando você pega o olfato de paladar, né? Hoje mesmo na hora do jantar, a minha esposa falou assim: lembra quando a gente estava lá na praia e você fez um prato especial, né? Que eu fiz uma tilápia com camarão, eu fiz uma coisa muito gostosa no forno lá. Na hora me remeteu naquele lugar, eu senti o cheiro do peixe, do camarão e o paladar. O que é isso? É a minha mente criativa disparando esses gatilhos para mim e para você. Né? Ou como tem uma amiga nossa aqui que é dona de uma loja de mineiro, né? A gente comprou um queijo maravilhoso dela e um doce de leite mineiro. Tem uma mineira que está aqui junto com a gente também. Cara, que maravilhoso! Então você saborear as coisas da vida, saborear os momentos da sua vida, isso faz parte do seu chamado, do seu destino. Neville Goddard disse: o sentimento é o segredo. Eu sinto, eu vibro, eu atraio. E aí toda energia, ela é o quê? Consciência. A energia é pura consciência. Quando você tem consciência de quem você é, do estado de presença que você está, fica mais fácil você entender o que é visão, o que é audição plena, o que é tato e o que é o olfato. Né? São sentidos que você está tendo para você. Então você vê que eu estou fazendo uma analogia aqui, uma metáfora diferente para o teu cérebro ressignificar as palavras que a gente está sempre fazendo os decretos aqui, porque por mais que você não consiga compreender, o seu corpo está sendo transmutado de células regeneradas a partir de agora. Isso é importante você saber. O místico São Francisco aludiu a 600 anos antes de Cristo. Existem forças belas e selvagens dentro de nós. E você está disparando o que, águia? Imparáveis. Vocês estão disparando o que no seu corpo? Sobre visão, olfato, tato, né? Ou até mesmo aqui a audição plena do que você está ouvindo. Você está ouvindo, você está prestando atenção no seu corpo? Você está prestando atenção no seu chamado, nos seus decretos, nas suas declarações? Você está mudando os hábitos de falar, as mesmas repetições, reencenando tudo aquilo que você normalmente costumava fazer no passado? Porque agora não dá mais para ser assim, né? E aí toda energia ela é consciente ou consciência. O DNA é capaz de alterar a constituição da matéria por meio da emoção provocada. Eu estou provocando vocês. A cada semana, a cada momento que a gente vai passando juntos, vocês vão receber uma dose de provocação, de reflexão, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Vocês perceberam que agora eu diminuí aqui o grau de intensidade? Então você olha como é que funciona o cérebro. Por quê? Porque a minha fala está de acordo com o que eu estou lendo. Então o seu corpo ele é inteligente. Ele percebe o que é que você está fazendo. Ok? William Blake diz que o poder da imaginação é a essência da nossa existência. O homem é toda imaginação. Então tudo aquilo que eu imagino em minha alma, assim será. Esse é um mandamento bíblico, tá? Do livro mais lido do mundo, um livro espiritual. Tudo que você imagina em sua alma, assim será. Se você imagina que você é essa pessoa, você é ao seu comando, ok? E a matriz divina, ela diz que é o lugar onde todas as coisas acontecem. Ela é pura energia, né? Onde tudo fica à disposição. A qualidade dos seus pensamentos determina seu estado de ser.
Então, todas as vezes que eu estou preparado para ser atacado por essa energia, por esses conceitos, pelos velhos hábitos, velhos padrões, o meu corpo já está blindado, já passou o antivírus nele. Lembra do antivírus? Você já está no pensamento superior e aí você ancora pensamentos maiores. E esse é o choque que acontece comigo e com vocês. Por quê? Porque quem está do nosso lado não consegue interpretar essa matemática que está conduzindo o seu novo organismo. E aí você entra em choque, a pessoa fala assim, imagina, você tá louco, isso não existe, isso não vai acontecer. É a palavra que eu mais ouvi nos últimos 30 dias, que eu estava louco. Eu falo, nossa, que bom então, eu cheguei no Cume do Monte e é aqui que eu quero ficar. Porque no Cume do Monte onde só tem gente doida, no bom sentido, ok? Mas por que somos fortes em criar sentimentos de medo, de angústia, de sofrimento e não utilizamos essa mesma força para criarmos os desejos mais sublimes existentes dentro de cada um de nós? Que é a pergunta que eu deixei para vocês aqui, pessoal, é a metáfora. Por que será que eu e vocês passamos tanto tempo naquele medo, naquela angústia, naquele sentimento sabotador e a gente não tem força para permanecer naquele lugar que é o lugar do seu destino, dos seus sonhos, do seu chamado? Mas ele não aconteceu hoje, eu permaneço. Não aconteceu ontem, eu continuo permanecendo. Não aconteceu em 30 dias, eu estou presente. Eu não largo o meu chamado, ele é meu e eu não abro mão para ninguém, para nada, porque ele faz parte da minha vida, ele anda comigo 24 horas por dia. E se ele anda com você 24 horas por dia, justamente ele está dizendo aqui para você qual é a sua visão, qual é a sua audição, qual é o seu tato e qual é o seu olfato. Ele está te dando os 4 sentidos para você poder ancorar tudo aquilo que é o mecanismo do seu organismo. Tá ok? E os nossos modelos antigos de educação, né, criam uma assinatura energética ou eletromagnética. Isso é palpável, pessoal. A sua assinatura energética, a sua assinatura que está dentro de você, ela faz muito mais parte do seu mental comportamental. Né? A metafísica fala muito sobre isso, né? Daquilo que você está magnetizando dentro de você, porque você está recebendo uma informação, mas você está filtrando a informação que você está recebendo, ou você está entrando no estado de pavor, né? No estado que eu coloquei aqui para vocês, né? De emoção, né? De sabotamento dentro dos seus conceitos, ou até mesmo naquele lugar, né? Que você fica neutralizando e multiplicando esse sentimento de medo, de angústia, no estado de sobrevivência. Você precisa ajudar as pessoas a saírem do estado de sobrevivência, no estado de alerta. Você está sempre, parece que tem alguma coisa, parece que tem um inimigo nas suas costas, sabe? Tentando te golpear. Não existe isso. Tá ok? E esse magnetismo, né, que faz com que você até avance, mas bastou disparar um gatilho e esse sentimento chamado emoção ressurge, paralisando nossos sentimentos vitais de positividade consciente. E é isso que acontece. Eu passei por isso. Veio aí um estágio, veio uma situação na minha cabeça e ele disparou. E quando eu disparo, pensou, vibrou. Pensou, conectou, a mente pegou. E aí, essa sincronicidade que tem entre o seu coração com a sua mente, ele cria isso, o sentimento chamado de emoção que ressurge. Você dispara novamente aqueles gatilhos, aquela química anterior que você não neutralizou 100%. Você passou o antivírus, mas você precisa passar muito mais ainda. O antivírus, você precisa fazer um download, né, da atualização mental e corpo-mente, vamos dizer assim, e aí você realmente começa a observar o que é que está acontecendo com você. E quando você está no estado de presença, pessoal, você neutraliza. Você paralisa todos os processos que tentam tirar a sua vitalidade, a sua positividade consciente, porque o estado de consciência é real. Ok? E aí é o seguinte, os princípios para tornar as coisas reais da nossa história nos lembram do nosso poder criador. Quais são os possíveis ou os princípios que tornam as coisas reais através da sua história? É só você olhar para a sua história de vida que você vai poder ver que você é uma pessoa criadora. Você é um homem criador, você é uma mulher criadora. E você vai criando várias situações que vão ajudando. Agora você está criando o seu destino ou você está criando a sua própria cova que você está armando ali porque
você quer cair ali dentro. Que nem na semana passada, uma amiga falou assim pra mim, ai, se tivesse uma cova aqui, eu ia falar pra você jogar a tampa por cima. Eu falei, não, nós não temos cova aqui. Então, como eu também não faria isso, normalmente eu te resgataria dela. Aí a pessoa deu risada. Então o software da nossa consciência é utilizado para fazer com que as coisas se tornem reais. Esse é o código da mudança. Pegou o código, Águia? O código da mudança é você praticar, 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 porque você tem uma coisa chamada princípio. E o princípio é a sustentação do seu destino. Não se abre mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores. Você não pode brigar com o mundo e com as pessoas por conta dos seus valores, porque o que é um valor para você pode não representar nada para mim. Pegou esse código? Então esse código da mudança significa isso, ok? E o que acontece se uma pessoa decide dar uma resposta nova ou um padrão antigo de atitudes que afligem dor ou medo? O que é que acontece quando a pessoa decide dar uma resposta nova a um padrão antigo das atitudes que afligiam ele sobre sentimentos de dor e de medo? O que vocês acham que acontece? O que vai passar nessa mente criativa extraordinária que é a sua? Eis o que acontece, ou eis o que acontecerá, né? Grande amigo, obrigado, Davi. O indivíduo que assim que procede se transformará em uma ponte de vida. Quando você paralisa esse tipo de pensamento, esses comandos para o teu corpo, que é o que eu descrevi aqui, né? O que acontece se uma pessoa decide dar uma resposta nova a um padrão antigo de aflições que atingem você? O que vai acontecer? Eis o que vai acontecer. O indivíduo que assim proceder se transformará em uma ponte de vida, pioneiro e parteiro ao mesmo tempo, ou parteira, né? A minha avó, quando teve os filhos, né, meus pais nasceram numa fazenda, né, num sítio na época. Então tinha parteiro. Então, além de você ser pioneira ou pioneiro, você vai ser o parteiro desse mesmo tempo. Para todos que tiverem coragem de escolher o mesmo caminho. Que caminho é esse? O caminho da sua jornada. E esse caminho da sua jornada é o que faz com que você permaneça e elabore cada dia mais essa nova reprogramação desses hábitos que estão sabotando você. Ok? E para fechar a poesia de Rumi, quem conhece aqui o poeta Rumi, ele diz o seguinte: continue andando. Eu gostei dessa. Continue nessa jornada, embora não haja nenhum lugar para ir. Por que não acha nenhum lugar para ir, Fábio? Porque muitas das vezes a gente está andando, a gente está caminhando e a gente não está enxergando o nosso destino. Porque a gente quer ter o que mesmo? Controle. Eu quero controlar como as coisas vão acontecer. Que bom, Fábio, que você quer controlar. Bacana saber. O novo Fábio pro velho Fábio, aí entra nessa briga dos dois. Então, continue andando, embora não haja nenhum lugar para ir. Que lugar é esse? Não tente ver as longas distâncias, porque você pode alcançar a sua jornada no agora, como você pode alcançar ela daqui a algumas milhas, como você pode alcançar ela daqui a 30 dias. Tudo depende do seu estado de consciência, aonde que você quer permanecer, aonde que você quer estar. Ok? Os seres humanos não são capazes disso pela mente analítica. Lembrando que o pensamento analítico é aquele cara que fica toda hora indagando você. Será que isso vai dar certo? Ah, você está vendo? Você fez aquela leitura, você escreveu os seus decretos, você levanta todos os dias com fé, com perseverança, com compaixão, com paixão, com sangue nos olhos. E aí você fala, não, hoje vai acontecer. Aí você toma aquele balde de água fria e aí você fala, nossa, eu passei o dia inteiro naquela emoção. E aí vem aquele estágio de depressão. Quantos de nós já não passamos por isso? É o que ele está dizendo aqui. Ó. Os seres humanos não são capazes disso pela mente analítica, porque a mente analítica está questionando a mente criativa. Pegou o código, Águia? Esse é para você dormir quentinho hoje, apesar que está 28 graus em São Paulo. Você vai dormir naturalmente quente hoje. Volte-se para dentro. Rumi está falando isso, tá? Não siga o caminho do medo. E que caminho do medo é esse? O caminho daquilo que não está acontecendo, porque eu quero ter controle de todas as coisas, mas eu quero dizer para você, não só está acontecendo, como já aconteceu. Maktub está escrito, pega o código, Águia. Vai para o cume do monte.
Sai dessa zona de autossabotamento ou sabotador camuflado. Arranca essa raposinha que está minando o seu destino. O medo não faz parte de você. Você não é qualquer pessoa. Eu estou decretando e declarando isso para vocês. Vocês não são qualquer pessoa. Fábio, mas está tudo indo de uma forma completamente diferente. Tudo está no controle do Criador. Entre o Criador e a criatura existe uma conexão. Você está conectado na videira verdadeira. Você está na árvore. O que eu li aqui sobre Provérbios, que é uma palavra impactante, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Quando eu tomo posse do desejo, quando eu vibro, quando eu vivo intensamente esse desejo, já aconteceu. Você não precisa viver ele palpável, pegar ele aqui como se fosse algo que você está segurando, tangível. Ele já está dentro de você. A mudança já aconteceu, não vai acontecer. Porque eu vivo ela todos os dias. Mas você discutiu agora há pouco, você ficou bravo, você ficou irado. Fiquei, eu sou um ser humano, como todos vocês são, mas automaticamente o meu corpo já manda os comandos e eu paro. Hoje mesmo, agora no final da tarde eu ia entrar numa discussão com algumas pessoas da equipe. O que eu fiz? Eu neutralizei. Na hora meu cérebro mandou uma resposta, eu neutralizei, eu baixei a guarda. Eu deixei todas as pessoas falarem o que eles queriam falar, da forma com que eles queriam falar, e aí eu baixei a guarda, eu fui lá e falei e saí. Pronto. Simples assim, Maktub. Está feito. Então, eu tenho uma coisa muito interessante para provocar vocês para esta semana, até a próxima semana. Aonde você está no seu destino atual? Quem é a pessoa que mais sabota você? Você sabe quem é essa pessoa? Eu vou contar um segredo para vocês. Quem é a pessoa que vem me sabotando? É um cara que vivia lá no passado, mas eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas são novas aqui, não estão sabendo. Eu me separei, tá? Para quem não sabe, eu me separei no ano passado do velho Fábio, daquele que não acreditava muito. Eu sempre acreditei em mim, mas tinha algumas coisas, alguns resquícios. O velho homem ressuscitado, você já viu isso? Então aquele velho homem, ele se separou de mim, eu me separei dele. Eu disse no momento daquele dia que eu tive assim uma transmutação, uma conversa, né, entre a minha centelha divina e o Criador, e eu disse, eu não quero mais a minha vida dessa forma. E essa determinação veio de mim mesmo, através de um insight. Tinha que acontecer essa mudança. E essa mesma mudança eu quero desejar para você. Que você realmente assim esteja nesse estado de presença. Que você valorize esse processo desse chamado Jornada Seu Destino, porque esse é um presente que foi dado para você. Você não está aqui à toa, não é porque eu sou o cara mais lindo do mundo. Eu tenho certeza que eu sou bonito. Mas brincadeiras à parte, você não está aqui por acaso, não existe o acaso. Tudo há uma sincronicidade, há um magnetismo. Lembra que eu falei para vocês da ressonância magnética? É ela que aproxima as pessoas de perto de você. E a cartase é a evolução espiritual, a limpeza espiritual que você está passando. E você precisa estar atento às mudanças que estão acontecendo à sua volta. Então que nesta semana você receba essa palavra da poesia de Rumi, né? Continue andando embora não haja lugar nenhum para ir. Continue nessa jornada. Né? Não tente ver as longas distâncias, não fique olhando para as dificuldades que vão aparecer na sua frente, as portas que se abrem e as portas que se fecham, porque faz parte da vida. Ok? Não, os seres humanos não são capazes disso pela mente analítica. Neutralize os pensamentos analíticos, os pensamentos sabotadores e volte-se para dentro, mas não siga o caminho do medo. Voltar-se para dentro é prestar atenção nesse cara que é o mais importante de você, que é o seu coração. É ele que manda todas as informações para o teu corpo. É ele que está bombeando o sangue que passa no meu e no seu corpo. Então que nesta semana vocês realmente assim estejam atentos e despertos na sua consciência. Essa consciência de que o seu chamado, ele é um presente concebido a você através da sala do trono. Você abriu a sala do trono e aí o Criador está dizendo aqui, pronto, escolhe o seu presente. O que é que você quer? O que você precisa nesse exato momento que você acha que você ainda não tem? Porque ele já está dentro de você. Essa é a esperança que está dentro de nós.
A esperança é algo que está dentro de mim, de você. A esperança da vida, a esperança do amanhã, dos dias melhores, porque está tendo uma revolução, está tendo uma limpeza. O nosso Brasil, né, o nosso país e o mundo está passando por uma limpeza. Por mais que você não consiga perceber, eu posso te garantir, nós estamos passando por essa limpeza a partir de mim e a partir de vocês. Então, o meu muito obrigado, uma semana épica para vocês. Shalom Adonai, até a próxima semana. Paz do eu para todos vocês.